Lucas 5. O tema da mensagem de hoje é: quando Jesus está em casa, coisas extraordinárias acontecem. Amém? Quando Jesus está em casa. Diz o texto da Sagrada Escritura, que ora já está projetado, que certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da cidade, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele levantou-se na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Quantos aqui desejam ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida? Extraordinário quer dizer fora do comum, além do ordinário. E é isso que você verá na sua vida acontecer se Jesus estiver na sua casa. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos nessa noite agradecer-te porque nós temos a tua presença conosco. A tua palavra nos garante que onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, tu ali estás com eles. E nós podemos ter a certeza plena de que tu estás conosco nessa noite, no meio de nós, porque nós aqui estamos reunidos em teu nome, Jesus. E a tua palavra também nos garante que onde tu estás, coisas maravilhosas acontecem. O coração triste passa a ficar alegre. A alma que estava abatida passa a ficar revigorada. Onde havia tristeza, reina alegria. Onde havia uma doença, com certeza o seu poder para curar vai atuar, transformando a doença em saúde. Onde havia um problema, com certeza, Pai, o seu poder irá atuar, transformando o problema em solução. E nós assim te agradecemos porque nós temos esse privilégio de ter a tua presença conosco. Que a tua presença seja constante aqui. Que a tua presença seja constante em cada lar, em cada família. Que a tua presença seja constante na vida de cada um aqui. E assim que cada um de nós possamos ver no nosso dia a dia coisas extraordinárias acontecendo. Nós abençoamos nossa cidade, nós abençoamos nosso país, para que tu livre a nação dessa crise que se instala na economia, na política, em todos os setores, para que nós possamos ter uma nação novamente próspera, para que nós possamos ter uma nação abençoada, uma nação bem-aventurada,
cujo Deus é o Senhor. Nós decretamos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu seja entronizado sobre essa nação, entronizado sobre esse estado, entronizado sobre essa cidade, entronizado nas nossas vidas, Pai, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Nós nessa noite abençoamos a nação de Israel, declaramos bênçãos de paz, de prosperidade, de proteção, de segurança para a nação de Israel. Que ali, Senhor, haja paz dentro daqueles muros, prosperidade dentro daqueles palácios. Senhor, nós oramos pelos casais, oramos pelos idosos, anciões, oramos pelos jovens, adolescentes, oramos, ó Pai, pelos chefes de família, oramos pelas donas de casa, oramos, ó Pai, pelos filhos, para que haja em cada lar a Tua paz, a Tua proteção, reine a Tua prosperidade, haja a Tua provisão. Oramos pela nossa proteção ao sairmos pelas ruas, ao estarmos em qualquer ambiente, que Tu esteja guardando-nos, permeando-nos com a Tua presença. Assim nós oramos nessa noite, Pai, pedindo que a Tua palavra fale, entre em cada coração, e que nada nessa noite possa ser obstáculo ou barreira, ou venha atrapalhar a Tua palavra, a boa semente, de cair em cada coração, produzindo os frutos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, diz que Jesus estava em casa. Nós não sabemos se era a casa que Jesus morava em Cafarnaum, ou se era a casa de Pedro, mas na verdade ele estava em casa. E tudo isso que acontece daí por diante é porque Jesus estava em casa. Eu quero dizer é que quando Jesus está em casa, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. E que essa mensagem leve você a refletir: está Jesus em minha casa? Está Jesus no meio da minha família? Está Jesus no meio da minha casa espiritual, que sou eu, você, nós, cada um somos uma casa espiritual. Será que nessa casa Jesus está para que coisas extraordinárias, fora do comum, coisas fora daquilo que é o ordinário possam acontecer? Jesus estava em casa, o poder estava sobre ele para curar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Isso quer dizer que se naquele dia que Jesus estava em casa, o poder estava sobre ele para curar, quer dizer também que hoje, Jesus estando aqui, ele está, o poder dele também está aqui para curar. Você veio com alguma enfermidade, alguma doença, algum problema? Você acha que não tem solução? Jesus está aqui, o poder está com ele para curar. É Jesus quem cura, é Ele que tem o poder para curar. E se você nesta noite tiver a fé que Jesus deseja ver em seu coração, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. E eu garanto que Jesus vai te curar se Ele ver a fé no seu coração. Estava ali Jesus na casa, e de repente a casa se encheu. Onde Jesus está é assim: a casa se encheu e não havia como entrar pelas portas. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu ali, as casas no Oriente Antigo, elas tinham um acesso normal, como todas as casas têm, e tinha também uma escadaria que levava ao telhado. Só que no telhado havia uma viga de madeira transpassada com galhos, e no meio desses galhos, barro prensado. Talvez se alguém já foi no interior e observou uma casa feita de barro. Vocês já viram uma casa feita de barro? Existem vários galhos trançados, uma viga de madeira no meio, e no meio desses galhos trançados, barro prensado. Fica duro, fica grosso, fica igual um concreto, não é mesmo? Quem já foi para o norte, conhece esses lugares, sabe que é assim. E o telhado dessas casas era exatamente feito com esse material: barro prensado, galhos entrelaçados, vigas de madeira. Eu não sei como, mas 4 homens, eles conseguiram fazer uma abertura no telhado, e por ali eles desceram um paralítico preso numa corda, um paralítico que estava deitado numa maca, porque não tinham como entrar com a maca pela porta da casa.
baixar. Olha só o esforço que esses 4 camaradas fizeram. Primeiro, o esforço de carregar o paralítico até ali. O esforço de subir com o paralítico numa maca em cima do telhado. O esforço para abrir um vão, um espaço, um buraco no telhado. O esforço depois para descer aquela maca amarrada por cordas sobre o telhado. Olha o esforço. Para que aquele paralítico estivesse diante de Jesus, porque eles acreditavam, tinham a fé que Jesus poderia curar o paralítico. É isso que moveu o coração deles, a fé que eles tinham em Jesus. E diz o versículo 20, que Jesus, vendo a fé que eles tinham, ele simplesmente disse àquele homem: homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé que aqueles homens tinham nele. Não era para menos. Depois de fazer tudo aquilo que eles fizeram, a conclusão que Jesus chegou é: esses camaradas têm realmente uma fé muito grande, merece que seja realizado esse milagre. E ele simplesmente disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso imediatamente causou um escândalo no coração dos fariseus, dos mestres da lei, aqueles homens religiosos que diziam conhecer a lei de Deus, mas eles não conheciam o Filho de Deus. Eles diziam: olha, somente Deus tem poder para perdoar os pecados. Eles ainda não sabiam, não entendiam que Jesus era Filho de Deus, é Filho de Deus e é Deus. Eles não tinham essa compreensão. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, é interessante, antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Jesus já sabe o que está no nosso coração. Jesus já conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe tudo o que passa dentro de nós. Ele sabe a angústia que você entrou aqui nessa noite. Ele sabe o temor, o peso que vai dentro da tua alma. Ele sabe tudo o que se passa dentro do seu coração, na sua vida, dentro do teu lar, na tua família. Ele sabe exatamente a situação ali naquele trabalho que você vive. Ele sabe a situação que você está. E o bom é que Ele tem a solução para todos esses problemas. O bom é que Ele sabe o que você precisa e Ele está aqui para te prover. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus estava querendo dizer o que com isso? Ele queria dizer que o maior problema daquele paralítico não era a sua enfermidade, não era a sua deficiência física, não era o mal que ele carregava no corpo, mas o maior problema dele residia na sua alma. O maior problema dele era a necessidade de perdão para os seus pecados. A maior necessidade dele era que Jesus o perdoasse. E essa é a maior necessidade do homem. Hoje em dia muito se dá valor à cura física, muito se dá valor à prosperidade material, às bênçãos materiais que uma pessoa pode adquirir. Tudo isso é importante. É importante que nós tenhamos saúde? É. Jesus quer que nós tenhamos saúde? Quer. É bom nós estarmos bem? É. Mas o mais importante de tudo é que nós tenhamos paz na alma. E a nossa paz na alma, ela só advém com o perdão que Jesus nos concede. O que nós mais precisamos é do perdão de Deus, é do perdão dos nossos pecados. Você sabia? Eu creio que vocês sabem que de 80% a 90% das doenças físicas advêm do emocional, elas vêm do emocional. O emocional, o sistema nervoso, é que causa 80% a 90% dos nossos problemas físicos de saúde. Eu vou dizer que a maior parte dos nossos problemas emocionais vem talvez de um sentimento de culpa, vem talvez
de uma acusação que nós carregamos dentro de nós mesmos, feita pelo acusador. Nós temos um inimigo na nossa alma, Satanás. Ele é chamado o acusador. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. E nós sentimos o peso na alma, nós sentimos o peso da acusação, nós sentimos o peso da culpa. Isso vai nos adoecendo, isso vai trazendo enfermidade para a nossa alma, isso vai fazendo com que os órgãos do nosso corpo não funcionem como deveriam funcionar. E com as nossas emoções abaladas, com a nossa psique doentia, a alma, o corpo também adoece. Surgem as chamadas doenças psicossomáticas. Psico porque se originam na mente, e somáticas referente ao corpo. O corpo vem de soma, a palavra soma quer dizer a parte do corpo, física, psicossomática. Doenças originadas do psico que atacam o soma, o corpo. E aí ficamos doentes. Então não adianta simplesmente recebermos uma cura física, uma cura para o nosso corpo, se a alma continua doente, se a principal causa continua ali a adoecer o corpo. Somos curados daquela enfermidade, mas vem outras, porque a alma precisa de uma cura. Quer ver outra coisa que adoece a alma da pessoa? A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Tudo isso traz doenças que se originam no psico e atacam o soma, o corpo. Por isso que Jesus disse, é muito mais fácil dizer ao paralítico, ao doente, ao enfermo, perdoados estão os seus pecados, do que propriamente dizer, olha, levante-se, ande, você está curado. Porque o que aquele paralítico, o que aquele enfermo mais precisava era saber que os pecados dele estavam perdoados. Porque quando nós recebemos o perdão de Deus, esse perdão nos traz libertação. Nós nos sentimos livres, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos bem. Imediatamente o corpo reage, imediatamente o corpo sente o bem-estar, imediatamente a circulação passa a funcionar melhor. O nosso sistema nervoso, o sistema digestivo, tudo funciona bem quando nós estamos bem no nosso espírito, na nossa alma com Deus. Como é que está o seu espírito, a sua alma com Deus? Você sente o perdão de Deus para os seus pecados? Você já aceitou o perdão de Deus para a sua alma? Ou você insiste em carregar esse peso da culpa? Ou você insiste em continuar carregando esse peso, essa sobrecarga na sua alma? Em Mateus capítulo 11, nos últimos versículos 28, 29, 30, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É a nossa alma que precisa de descanso. Outra coisa, às vezes você se sente cansado, dorme a noite toda, acorda como se você estivesse correndo uma corrida de 10 quilômetros, 20 quilômetros, como se você tivesse lutado boxe a noite toda. Você levanta doído, cansado, você levanta como se você não tivesse dormido. Sabe o que é isso? É o cansaço da alma, é a sobrecarga da alma. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. A nossa alma precisa de um repouso, a nossa alma precisa de descanso, porque nós vivemos num mundo que impõe uma pressão sobre nós. É como se nós estivéssemos debaixo de uma grande pressão. Ele, falecido cantor de rock, Freddie Mercury, ele cantava assim: under pressure, under pressure. Eu me sinto sob pressão, under pressure. E é assim que nós nos sentimos muitas vezes, como se estivesse debaixo de uma grande pressão que o mundo exerce sobre nós.
Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer te libertar dessa pressão. Nessa noite Ele quer te libertar dessa opressão. Nessa noite Ele quer tirar o fardo que está sobre as suas costas. Jesus disse assim: porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Que é esse jugo que Jesus quer colocar sobre nós? Jesus quer colocar jugo? Não! Lá nos tempos dos dias de Jesus, havia os mestres da lei, os chamados rabis. Cada um tinha um jugo. O jugo era a coletânea de ensinamentos que esses mestres pregavam. Havia um rabino chamado Hilel. O seu conjunto de ensinamentos chamava-se jugo, o jugo de Hilel. Havia outro rabino muito conhecido chamado Shammai. Eles diziam: olha, a coletânea de ensinamentos, a doutrina de Shammai é o seu jugo. Jesus disse assim: olha, o meu jugo não é como o do rabino tal, não é como do mestre X, mas o meu jugo é leve. Ou seja, eu não quero impor sobre vocês nada que vocês não possam carregar. Eu não quero impor sobre vocês nenhum fardo extra. Eu sei que o homem, a humanidade em si, já carrega um fardo pesado sobre si, já carrega muitos pesos. Eu vim para aliviar a alma. É por isso que Jesus então disse àquele paralítico que estava ali carregado, estava ali enfermo, impossibilitado de andar, mas que na verdade o que causava nele essa enfermidade era o peso dos pecados. Talvez muita mágoa, ressentimento, falta de perdão. Eu já vi pessoas que vão no médico, fazem uma bateria de testes, exames, e dá tudo ok. E o médico olha os exames e fala: olha, você não tem nada, eu não sei porque você está assim. Mas sabe o que é isso? São as doenças da alma. O diagnóstico médico não acusa. Ninguém consegue ver uma chapa, ninguém consegue ver numa sonda, ninguém consegue ver em equipamento ultra sofisticado nenhum, porque a doença está lá na alma. E muitas vezes é uma mágoa, uma falta de perdão. Eu já vi pessoas que morreram doentes, sem ser diagnosticadas, remédio nenhum curava, tratamento nenhum curava, e a pessoa insistia em carregar aquela mágoa, insistia em carregar aquele ressentimento, insistia em carregar aquela falta de perdão, e aquilo ia consumindo a pessoa por dentro, ia como que um câncer corroendo toda a estrutura interna da pessoa, até ela não aguentar e ser levada a óbito. Mas Jesus, Ele veio tanto para nos perdoar, como também para derramar o seu amor em nossos corações, que faz com que nós consigamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram, ou nos injustiçaram, ou cometeram alguma coisa contra nós. Jesus, Ele nos dá essa graça. Quando Jesus está em casa, coisas extraordinárias acontecem. E a coisa mais extraordinária que pode acontecer quando Jesus está na nossa casa, essa libertação, essa salvação, é esse perdão que nós recebemos. Passamos a nos sentir leves, passamos a sentir um descanso para a nossa alma. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que Jesus, Ele contemple no seu coração a fé e o desejo para tal. Jesus, Ele contemplou não só a fé no coração daqueles homens, a fé também no coração do paralítico, e o desejo que ele tinha de se libertar daquela enfermidade. Não, foi diferente. Só tinha que acontecer o milagre, só tinha que acontecer isso.